Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, ok? Não carrego o título, ok? Mas para você entender que eu tenho, uma origem e do que falo. Creio na mensagem, creio nos ensinos, creio na doutrina, o qual a própria palavra do Senhor diz que a uns deu, ou a uns Deus deu, profetas, apóstolos, pastores, obreiros, enfim, um chamado para ser servo. Daí eu uso esses nomes, mas nós somos servos. Estamos aqui para servir, não para se beneficiar, como você vê o que acontece nas grandes naves, nos grandes ministérios, ok? Bom, queridos e amados irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra de exortação. Quero exortar você com mansidão, porque o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo: pregue, ensine, exorte com toda a longanimidade de vida. Repreenda, enfim, para que tenha uma vida sossegada, para que tenha uma vida sã diante do Senhor. Bem, queridos, nós vamos iniciar aqui essa mensagem com o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que diz: não vos deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu posso agora, nesse versículo, ir mais avante, para que você possa entender. Se em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ela vem da parte de Deus, e isto é uma verdade. Até nossos pais nos ensinaram, ou nos ensinam, ou devem ensinar a seus filhos que realmente as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é verdadeiro. Porque o inimigo nosso, o diabo, Satanás, os demônios, eles vieram a senão matar, roubar, destruir e enganar a população. E é o que eles têm feito, ok? Bom, eu posso me discorrer agora também nessa palavra, saindo aqui de 1 Coríntios 15, 33. Vamos lá para o Salmo 1. Vamos lá estudar o que diz lá. A palavra diz lá em Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Boa mensagem. Uma boa palavra para você saber receber, ou uma boa palavra para você andar diante do Senhor e ter êxito e vitórias na sua vida. Irmão, mas Jesus, ele esteve no meio dos pecadores, e é verdade, e você também está, eu estou. Jesus, irmão, você pode dizer assim: mas Jesus comeu na casa dos pecadores, Jesus se assentou com os pecadores, ele veio para os pecadores. E é verdade, isso é verdade. Só que ele não era pecador. A palavra diz, o próprio Jesus disse que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E Jesus é o médico dos médicos. E ele trouxe a cura, ele tinha que estar. Ele era, vamos dizer assim, ético, ele era profissional naquilo que fazia, no ensino do Pai. Ele não vivia na má companhia, mas vivia na boa companhia do Pai e do Espírito Santo. Então ele vinha como bom médico e ele adentrava aquelas casas de pecadores que estavam doentes, morrendo, indo para o inferno. Ele trazia mensagem: eis que é vos chegado ao reino dos céus. Ele trazia cura, ele curava as pessoas, ele trazia cura ao cego, ao surdo, ao coxo, enfim. Por quê? Porque ele trazia a verdade do Pai, que tudo aquilo que era para me viver,
e não estava vivendo era devido ao pecado cometido pelos nossos pais, Adão e Eva, mas agora ele trazia o reconcílio, trazia a bênção sobre nós. Então o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele trouxe, conviveu, viveu, comeu e até dormiu na casa de pecadores, como no caso do político Zaqueu. Porém, o dia que ele adentrou aquela casa, houve conversão e arrependimento. Zaqueu era um publicano, era um político da época, que roubava a população, roubava o povo, intermédio das coletas, ou das coletas de impostos, na verdade. Assim, ele roubava as coletas de impostos, como você vê até nos dias de hoje, com maior intensificação. E Jesus começou a pregar a ele, começou a levar a mensagem, ensinar a ele o reino dos céus, e ele sendo um israelita, um filho de Abraão, então ele ouve a mensagem, compreende e aceita o convite do Senhor Jesus. Se arrepende e até chega a dizer: olha, Senhor, eu sei que eu tenho defraudado o meu próximo, a população, mas digo que eu vou restituir 4 vezes mais daquilo que tirei deles. E aquilo foi verdadeiro, aquilo foi real, aconteceu. Ele se arrependeu e deixou da política e passou a ter uma vida cristã, digamos assim, em Cristo Jesus, por aquilo que Jesus tinha ensinado. E Jesus pousou naquela noite e disse: nessa casa verdadeiramente hoje entrou a salvação. Jesus pousou naquela casa. Anteriormente jantou, comeu e pousou. Viu o arrependimento. Viu a salvação sobre aquele lar, sobre a vida de Zaqueu. Não outro dia ele seguiu o seu caminho, levando a mensagem, o qual era lhe proposto no seu coração por o Pai, por Deus, para que eu o fizesse. Então, na verdade, Jesus coabitou, dormiu, comeu, se assentou, mas não ficou no meio dos pecadores, dos filhos do inimigo, dos opositores de Deus. Não, ele levou a mensagem, deixou a mensagem e saiu. Ele tinha mais campos a visitar e levar a verdade, e assim ele o fez. Assim é nós aqui também na face da terra, como passageiros, como peregrinos, como diz a Escritura, que somos, levamos a mensagem do Senhor a outros. Uns ouvirão, outros não. Uns se entregarão a Cristo, a verdade da palavra do Pai, outros não. Porém, nós não podemos se assentar na roda dos escarnecedores e ficar. Nós não podemos se assentar na roda daqueles que praticam o mau costume, a idolatria, o roubo, o engano, a mentira e ficar. Andar de mãos dadas com o falso profeta. Elias jamais andou de mãos dadas com Jezebel. Jezebel é um tipo de mulher promíscua, profana, idólatra, feiticeira. E nós observamos que dentro da Escritura, por palavras e figurativas, Jesus fala da grande Babilônia, da mulher, da sua igreja. E nós também vemos a grande meretriz, a grande prostituta, que é simbolizada em uma mulher. E a palavra diz que nós não devemos ter esse mau costume de andar de mãos dadas com o falso profeta, com a prostituta, com o enganador, com o mentiroso. É isso que diz a mensagem. Jesus ensina muito bem claro na sua palavra a verdade pura e justa para que nós possamos ter a nossa salvação. Olha, meu querido e amado irmão, nós devemos se portar conforme ela nos orienta a se portar. Talvez o mundo, a sociedade venha dizer que nós temos um discurso de ódio, mas o discurso não é nosso. A voz que soa no deserto, na boca de João Batista ou na nossa boca aqui, não vem de nós mesmos. De nós nada podemos fazer, mas isso vem do Pai, dos ensinos, das Escrituras, dos mandamentos e decretos que estão escritos para a salvação ou condenação da humanidade e dos homens. Dentro dessa narrativa, eu digo para você que os maus, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa é a verdade pura. Essa é a realidade que o Senhor Deus
deixou para nós. E como está escrito lá em 1 Coríntios 15:33, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Salmo 1: o bem-aventurado do homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e faz aliança, como nós vemos nos dias de agora. Vivemos a época do politicamente correto, devemos aceitar tudo que a lei está sendo ditada, escrita e dirigida pelos magistérios, pelos magistrados, pelos juízes, pelos promotores e pelo Ministério Público. A palavra diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer aos homens ou a Deus? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, nós vivemos o tempo do politicamente correto, o qual nós sofremos quando nós falamos da verdade do Pai, e nós sabemos que o poder político, que é o poder da besta, o poder do anticristo, eles, dentro dessa política maldita, digamos assim, ela é maldita, falam mal dela, então ela é maldita de todo o mal que ela faz com a sociedade. Eles estão dentro dessa política, desse conceito mundial, nova ordem, nova era. Nós observamos que eles têm o Deus Mamon, o dinheiro, tem comprado parlamentares, não só no Brasil, no mundo todo, e tem sido votado agendas dos coloridos, agenda dos sodomitas, de Sodoma e Gomorra, e temos até que suportar e ouvir e ser desprezado, dizer que não, o GLBT tem uma QI a mais. Então nós temos preconceito, né, com eles, mas na verdade, veja quem que está tendo preconceito. Então nós somos mais burros, temos QI a menos de não aceitar aquilo que eles têm feito para que a população ou toda a nova era mundial venha aceitar as ideologias dos coloridos, sodomitas, e enfim, o fim de toda a família do patriarcado, o qual Deus deixou escrito que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo da igreja, e o homem é o cabeça da mulher e da família. Inversão de valores tem se deixado, os bons costumes. Tem se implantado essa era do ecumenismo, do governo da besta, que é político, do governo 666, introduzindo essas mentiras, esses enganos em prol do bem da humanidade, da família. Vamos fazer isso, vamos aprovar o aborto, vamos aprovar igualdade de todos, vamos até proibir mais ou menos, a palavra diz, está escrito assim, que proibiria o casamento. Vai chegar esse tempo que vão proibir o casamento. Proibiriam comidas. Já estão proibindo comidas. Já estão colocando, não coma isso porque faz mal, não coma isso, não coma aquilo. Eles estão querendo fazer comida de laboratório, carne feita de plástico, carne feita de fezes. Vocês não acreditam? Estou falando loucura? Não é loucura não. Isso é verdade. Já inventaram carne, né, com sabores, mas não é carne. Tá aí, já estão vendendo. Inventaram até uma carne japonesa, veja o vídeo aí. Se eu achar, eu vou deixar um pedaço para você do vídeo aí. Carne feita de fezes. Com certeza, você já deve ter se irritado com alguém a ponto de perguntar se essa pessoa come merda. Pois saiba que tem gente fazendo isso literalmente com a invenção de um cientista japonês. Curioso Forever apresenta a carne feita de fezes humanas. Para os que querem emagrecer ou são vegetarianos, a carne de soja pode não ser uma opção muito agradável, devido ao gosto que é considerado ruim por muitos. Se você não quer ingerir a carne natural e nem a de soja, o cientista Mitsuyuki Ikeda criou uma terceira opção em laboratório, a carne feita de fezes humanas. Isso mesmo que você escutou, fezes humanas. O difícil é não ficar chocado com a criação do cientista. Ele quer que a sua comida seja regularmente comercializada e vire um produto disponível a todos. Já existem pessoas provando a carne de laboratório, e Ikeda diz que elas estão aprovando o produto. A carne é feita da seguinte forma: Ikeda pega placas de lodo de esgoto que contêm muitas fezes humanas, delas ele retira a proteína e os lipídios, que passam por um processo de intenso calor no qual todas as bactérias vivas morrem. É adicionado um intensificador de reação para que o produto final tenha gosto de carne. Depois é colocado proteína de soja e molho de carne normal.
Ele diz ter um ótimo propósito para desenvolver essa nova carne. Cientista membro do Centro de Avaliação Ambiental de cidade de Wakayama, ele quis inventar uma maneira de reciclar o uso de proteínas, para que a necessidade de carne bovina seja diminuída. Transformando urina ou fezes em água potável. Sabe quem? Os senhores do mundo, os Bill Gates, enfim, os Illuminati, os iluminados, que se chamam iluminados, eles, sempre tem um QI a mais. Por isso, meus queridos e amados, vivemos a decadência. Eu necessito levar para você a verdade de Deus. Eu necessito levar ao confronto. Eu sempre digo nos meus vídeos, sempre falo nos meus vídeos que está escrito que se cessar a profecia, o povo se corrompe. Mesmo nós profetizando, falando a verdade, o povo está corrompido. E vai se corromper mais. Por quê? Porque o Senhor Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, no seu poder, ele já viu tudo e mostrou, já está escrito que a geração irá de mal a pior e vai ficar feio o negócio. Ele vai voltar um dia, vai estar tudo sodomizado isso aqui. Vai ser estranho você ver um homem com uma mulher ou uma família. Vai ser muito estranho, porque eles vão projetar os bebês de provento, já existem, há muito tempo, e agora já estão projetando, como lá na Ucrânia, laboratórios que produzem criança como linha de fábrica. Produzem como linha de fábrica, usam barriga de aluguel, não tem casamento. Daí eles vão lá, pegam aquela criança, adotam, enfim. É assim que está acontecendo. E é o que eles querem fazer. Na verdade, eles querem proibir no futuro, num breve futuro. Veja o versículo que está escrito aí, eu vou deixar para vocês. Veja aí o versículo que está escrito aí. Esse versículo diz que vão proibir o casamento. Veja o versículo que eu vou deixar para vocês sobre comidas, que eles iam proibir comida. Eles estão tentando acabar com toda a parte agropecuária da carne. Eles querem implantar comidas de laboratório, como eu disse. Vão proibir o alimento. Vou deixar o versículo para vocês também, está na escritura. Tudo é revelado. Então ninguém vai conseguir mudar essa agenda, que essa agenda, na verdade, eles acham que é deles, não é. Deus colocou no coração deles porque eles rejeitam Jesus. Eles creem no portador da luz, do caído, do Lucifer. Eles acreditam, falam com ele, têm acesso a ele, falam com ele, e eles obedecem a Lúcifer. Enquanto que Deus diz, vou destruir a terra, Lúcifer fala, não, nós vamos mudar a terra e nós vamos ter uma geração, só dos iluminados, dos Illuminati. Essa é a realidade. Parece teoria da conspiração, mas não é. Isso é a realidade, não é ficção não, irmão. E nós estamos vivendo esse tempo. Eu até observei uma novela de muito tempo atrás, que eu sou contra a ideia dessa sujeira da televisão, mas você dá para refletir o que você viu ou ver. A narrativa de certas histórias que eles contam lá naquela novela da Rede Podre, O Cravo e a Rosa. Lá o politicamente correto, você vai ver como que era o politicamente correto daquele tempo. Como se portava a mulher. Tinha todos os pecados. Tinha traição, tinha adultério, tinha um monte de coisa. Mas quando você andava com uma má pessoa, se corrompia o bons costumes. Então era mal falado. Uma mulher quando separava do marido, ou vice-versa, quando a família era destruída, era terrível. Porque tinha um bom costume de preservar a família, mesmo com dificuldade com luta. Hoje não, hoje é banalizado. Hoje é denuncie, vai embora, deixe, vive sua vida, arrume outro, case com outro, não deu, arruma outro, case com outro, arruma outro, case com outro. Isso já conseguiram fazer. Agora vão proibir no futuro o casamento. Vai vir a fabricação como de fábrica, como a linha de produção de bebês. Vai ser crime ser marido e mulher. No futuro vai ser crime ser marido e mulher. O sexo dentro da esposa e o marido, legalmente, de um casal, instituído por Deus, vai ser crime. Vai ser proibido, vai ser leis, vão fazer leis. E essas leis são compradas por quem? Pelo Deus Mamon, aqueles que têm o poder aquisitivo que Satanás tem dado. Satanás tem injetado, colocado na mão desses néfilis, desses homens caídos, ou anjos, ou mensageiros caídos que traz a mensagem a eles, e eles assim têm feito, para escravizar a humanidade, para que se cumpra a escritura. Isso não é ficção, irmão, isso é realidade.
Até vou deixar uns pedacinhos dos filmes aí, se eu não me engano, de quando naquele filme lá, o Sylvester Stallone vai, né, ter um ato, né, vai conhecer a mulher e ela fala que é proibido, é lei, ok? Então tudo isso nós vamos observar e ver mais pra frente. Já estamos observando muitas coisas. Hoje, aqueles que praticam o sodomismo, que é opositor a Deus, eles têm um QI a mais. Hoje é LGBTQIA+, eles têm um QI a mais do que nós. Quer dizer que nós somos o quê? Somos mais burros, né? Por quê? Porque nós estamos dando ouvido à mensagem do Senhor Jesus. Estamos dando ouvido à mensagem da cruz. Estamos dando ouvido aos ensinos e decretos do Senhor. Mas esse conceito desse mundo político vai ser opositor a tudo aquilo que Deus ensina, tudo aquilo que Deus fala. A palavra diz que Satanás, os demônios, já são opositor. Mas vou dar poder para a besta, que vai ser um homem, que vai falar tudo aquilo que é contra Deus. Vai difamar o Senhor Deus dos céus. E o Senhor Deus dos céus e da terra, o Senhor de todo o universo. A besta vai difamar, vai falar contra a Deus. Vai destituir todas as leis que estão na Escritura. Não, adultério o quê? Adultério não é pecado, não. Não tem nada a ver. Isso, aquilo, homossexualismo, sodomismo, isso aí não é pecado, não é crime. É crime quem fala contra e vai preso. Vai ser até executado se falar mal. Vão cercear, vai ficar apodrecendo na cadeia se falar. Isso é discurso de ódio. Falar que a pessoa... Imagina falar que um homem não pode casar com outro homem. Imagina falar que uma mulher não pode casar com outra mulher. Então, o governo político que está sendo implantado nessa nova era, da agenda da ONU, é isso aí. E essas PLs, esses projetos aprovados, você não pensa que foi democracia, não. É a falsa democracia. Isso foi tudo comprado, pagado. São eleitos deputados, vereadores, enfim, todo tipo de político, e eles recebem propina para votar conforme o governo 666, o governo político quer. É assim que está sendo implantado toda essa ideia satânica sobre toda a face da terra. Vai parar? Não. Ela vai continuar indo, vai continuar tendo progresso, e tanto que vai chegar o dia que Jesus vai voltar. E Jesus disse: ao dia da minha vinda, quando eu voltar, aqui vai estar uma Sodoma e Gomorra. Então imagine como vai estar. Vai estar acontecendo como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Ló tinha um certo pudor e tinha referências. Ele via seu tio Abraão, então ele conhecia a verdade. A palavra diz que Ló ficava no portão do lado de fora da cidade, não gostava de ficar nem na dentro da cidade. Tanto que quando chegaram os anjos, que Abraão intercedeu em oração a Deus. Abraão intercedeu a Deus. Abraão intercedeu a Deus intermédio de seu sobrinho Ló. Então os anjos vão lá retirar. Ló está à porta da cidade, está para lá de fora, não está nem lá dentro, porque ele não conseguia se sentir bem. E é assim que nós nos sentimos nesse mundo corrompido. E diz a palavra que então os anjos chegaram e ele, quando viu aqueles homens que eram os anjos do Senhor, se prostrou em terra, se lançou em terra. E viu que eram homens de Deus, ou os anjos de Deus, na verdade. Enquanto um via que eram os anjos de Deus, os que estavam lá dentro, que estavam cegos, que estavam possessos de espíritos imundos, quando viram já queriam ter uma relação sexual. Tanto que depois vão lá tentar atacar a casa de Ló, tenta arrombar a porta, porque quer que tire aqueles homens para que tenham relação sexual com eles. Sodomismo. Ló chega a dizer: olha aqui, minhas filhas são moças, são bonitas, são virgens, peguem ela, façam o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Mas eles não deram ouvido, tanto que os anjos tiveram que cegar eles. Então os anjos tiraram a Ló, a sua família, daquele lugar, do mau costume, do pecado, daquela coisa horrorenda que aconteceu naquele tempo. E Jesus diz e relata na sua palavra: minha vinda será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Estará uma perversidade total. É o que está acontecendo. A má companhia, os más costumes voltaram e elas vão se intensificar, e vai chegar ao tempo como de Sodoma e Gomorra. Essa é a realidade.
Essa é a verdade, não tem para onde nós fugirmos. E quando você prega a verdade, que você está sendo opositor a Deus, então você é o profeta do caos, você tem discurso de ódio. Não, isso não é discurso de ódio, isso é discurso da verdade, isso é o discurso do amor que Jesus ensinou para nós para nós se abster do pecado, do sodomismo, da glutaria, do adultério, da mentira, do roubo, do engano. Então esse mau costume tem sido implantado novamente intermédio dos espíritos imundos, das seitas, do Deus Mamon, intermédio do Deus Mamon, do dinheiro, na política, do governo meia-meia político da terra. Foram aprovadas várias. São leis que hoje até mesmo os conservadores não tem como mais voltar atrás. E ela vai se fechar esse ciclo, o cerco, ao ponto de muitos serem presos e ser até mesmo condenados, depende do país, pela prática de pregar o evangelho. E eles nos dizer que isso é discurso de ódio, não do amor, que não há Deus, que não há Criador, que nós, como iluminados, ou se somos iluminados, Illuminati, maçons, então nós estamos fazendo aquilo que nós recebemos do portador da luz, Lúcifer, a verdade que é mentira, que não é verdade, em criar um mundo sustentável, uma geração de perversos e pecadores. Ok? Irmãos, Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo para você. Não se deixar perder o bom costume, como nós temos observado que essa geração tem perdido o bom costume do se vestir, do se portar, do se viver. Eu continuo a segunda parte no segundo vídeo falando sobre esse assunto e trazendo algumas histórias que eu já vi dentro da igreja do mau costume, da apostasia do evangelho, do abandono da verdade, seguindo a homens e doutrinas de homens que ouvem a Satanás, que distorcem a escritura e não vivem a luz da palavra. São rebeldes e diz Senhor, Senhor, mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Amém? Até o próximo vídeo, parte 2, se assim Deus quiser.
It had to be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon.